dia, igreja. Vamos fazer uma oração para a gente começar antes. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia, agradecemos por este sábado, por cada um que o Senhor trouxe até aqui, e que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração, a nossa mente para esse dia santo, para esse dia de adoração, e que o Senhor nos ajude cada vez mais a compreender a tua palavra, aquilo que o Senhor deseja tratar e falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, a gente viu com o pastor que ele falou sobre adoração, né? O tema principal foi sobre adoração. E o nosso corpo, como nós sabemos, é o templo do Espírito, é uma adoração. E os 8 remédios naturais que foram propostos por Deus, foram colocados por Deus e instituídos desde a criação do mundo. Nós temos visto que as profecias e tudo que está escrito na Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse. E os 8 remédios naturais não saem diferentes. Então aqui eu coloquei para vocês quais são os 8 remédios naturais. Eu não vou falar de todos eles. Vou falar de 2 em específico. Eu vou falar da alimentação, inclusive, o mais importante do que a gente vai tratar aqui é a alimentação, porque é onde a maioria das pessoas, inclusive a mim, a gente deixa a desejar. Porque Deus teria muitas coisas para tratar com a gente, mas Ele não consegue, porque a nossa alimentação não é balanceada. E os exercícios físicos, porque é um complemento. A alimentação e o exercício físico são extremamente necessários. E nós vamos ver não somente com textos da Ellen White, mas a gente vai comprovar na Bíblia isso. Então, primeiramente, eu coloquei o versículo aqui para ficar mais fácil, e já relacionando com o pastor sobre a adoração, diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, inclusive, o nosso próprio corpo não é nosso. E ele vai explicar por que o nosso corpo não é nosso. Porque fostes comprados por um bom preço. Esse bom preço ele foi pago na cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo deve ser uma adoração. Nós temos que enxergar no nosso corpo uma adoração. E não para isso ficar se exibindo para os outros e falar, olha como eu sou, olha o que eu fiz. Isso é para glorificar a Deus. Isso é seu e de Deus. No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, não pertencem a você. O seu próprio corpo não pertence a você, porque ele foi comprado por Jesus. Ele pagou um preço alto por isso. E a alimentação é uma das coisas que muitas vezes a gente deixa a desejar. E, fruto disso, eu gostaria primeiramente de começar falando sobre a porcentagem de gordura corporal, antes da gente poder entrar mais a fundo. O que é a porcentagem de gordura corporal? É o tanto que eu e você, a gente tem de gordura no corpo, né? Gordura são os dos macronutrientes que constituem o nosso corpo, as nossas moléculas fazem parte de quem nós somos. E, como a gente sabe, né, temos os frutos do Espírito. E 2 palavras eu gostaria que vocês levassem dessa pregação. As 2 palavras mais importantes são determinação, foco, perseverança, são uma coisa só. Você não desistir, você continuar, porque muitas pessoas, depois dos estudos, depois, né, que vem ler a Bíblia, a gente vai até começar a fazer. A gente faz lá 1, 2 semanas, e às vezes não chega nem na 3ª. Então nós precisamos perseverar e continuar. E a segunda palavra é temperança. Tudo deve ser utilizado de forma adequada. Até mesmo a água você deve utilizar de modo adequado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo gosta de levar a gente para os extremos, ou é para o 8, ou é para o 80. E do mesmo modo, como são para os alimentos, como são um tempo determinado para cada coisa, existe o ideal percentual de gordura. E aqui eu coloquei os malefícios que esse excesso de gordura no seu corpo pode te causar. Então, isso aqui eu peguei de um site adventista, tá? Então, as informações que não tiverem fonte são porque eu peguei do site adventista. E o que tiver de título lá em cima, ou foi da Ellen White, ou foi da Joyce Meyer. Então ele começa dizendo assim, olha, o excesso de gordura corporal pode causar problemas nas artérias, pode entupir, impedir a circulação do sangue, no cérebro e provocar doenças como diabetes e obesidade. Além disso, pesquisas mostram que o consumo excessivo de gordura saturada de origem animal, então gordura saturada é tudo aquilo que é ruim. A gordura insaturada deveria ser a correta.
João, fala pra gente um tipo de gordura insaturada. O óleo de coco é um ótimo exemplo para gordura insaturada. Então, gordura saturada é geralmente aquelas que a gente utiliza para batata frita ou coisas assim que são péssimas para a nossa saúde. Esse tipo de gordura, inclusive de origem animal, provoca uma inflamação no hipotálamo, isso tudo no cérebro, a região do cérebro que controla fome e saciedade. Você se torna escravo. Então, por isso que quando você come um chocolate, você come uma batata frita, não existe isso. Aí, eu vou pegar só um pouquinho, porque isso vai controlar o seu cérebro. Você come o primeiro e come o segundo, e aquilo te escraviza. Isso tira o livre-arbítrio que Deus te deu. Você é escravizado pelas suas próprias vontades. Isso destrói os neurônios, e a pessoa não se sente mais saciada e come mais e mais e mais. E vai gerar problemas como diabetes, excesso de açúcar no sangue, tanto de porcaria que você consome, e obesidade. Você vai estar acima do peso. Essas são as consequências de você comer mais gordura, você comer mais coisas do que não são necessárias. E também, tudo que é em excesso faz mal, só que tudo que também é pouco, você não pode ir para os dois extremos. Você fala, João, então não vou comer nada. Vai te fazer mal também. Veja que a gordura vai lubrificar os seus vasos sanguíneos. Então o sangue passa com mais facilidade e você não tem problemas nenhum com isso. Então, o baixo índice de gordura, ele pode resultar em problemas mentais como anorexia e bulimia, ou seja, problemas mentais e não somente físicos. Você vai começar a deixar de comer aquilo que você come, você acha que é muito, você começa a vomitar a comida porque você acha que você está extremamente gordo. Então, esses são alguns problemas. Depressão, falta de gordura no corpo traz depressão, parada da ovulação e menstruação, porque a gordura, ela auxilia, né, e muitas vezes ela faz parte da controlação da produção de hormônios no corpo, osteoporose, desvios de postura, dores na coluna, problemas na produção de hormônios femininos e masculinos e pouca lubrificação dos vasos sanguíneos, entre outros. Então, isso aqui foi só para vocês terem uma ideia do percentual de gordura. E, então, João, você mostrou para a gente o que é o excesso, e você falou para a gente o que é a falta. Então, como que eu posso medir isso? Como eu posso saber manter isso no controle? Existem imagens, essa imagem eu peguei na internet, mas para que isso aqui é só uma imagem ilustrativa. Não vai te dizer corretamente quanto que você tem no corpo. Existem exames hoje em dia, como por exemplo a balança de bioimpedância, que aí você consegue medir várias coisas no seu corpo. Então aqui eu mostro para você uma pessoa que tem 35%, ou seja, 35% do seu corpo é constituído de gordura, isso é péssimo para o seu corpo, para os homens, e 45% nas mulheres. João, por que as mulheres vão ter mais? Porque as mulheres elas podem ter um pouco a mais de gordura no corpo do que os homens. Nós homens temos que ter um percentual mais abaixo do que o das mulheres. Então veja aqui, eu vou desde o excesso até o mínimo. Eu vou desde o excesso até o mínimo de 8%. Ali, a partir de 8% para baixo, começa a ser extremamente prejudicial à saúde. O ideal seria em que as mulheres elas deveriam estar aqui mais ou menos entre 25 e 20. 15 para a mulher já é muito baixo, já vai começar a afetar você. Então, o ideal para as mulheres, né, eu coloquei as imagens justamente porque cada um tem que saber se avaliar, o correto seria estar entre 25 e 20%. Para os homens, como eu falei, tem que ser um pouco abaixo, então, do que da mulher vai até 20%, o do homem pode ir de 20, mais 15, quando começa a chegar no 12 já não é o ideal, já começa a ser prejudicial para a sua saúde. E a gordura, qualquer tipo de alimento que nós comemos em excesso, no tempo que nós estamos vivendo, é totalmente fora de cogitação. É algo que deveria ser absurdo para a gente. É pregado aqui, né? Está sendo pregado há muito tempo. A gente tem o Telegram e as postagens do tempo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos como vai ser o andar das coisas, mas Deus nos pede para cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Por quê? A gente não pode ficar, no final dos tempos, dependente do sistema. Se você precisar, às vezes, ir para um hospital ou alguma coisa, eles te restringirem com um certo passaporte ou com alguma coisa, você não pode se dar ao luxo de ficar doente porque você quis comer, porque você se deu ao luxo disso, sendo que Deus já tem falado isso com a gente há vários anos. Isso não é a primeira vez, não é novidade o que eu estou trazendo para vocês. Isso já foi pregado em vários acampamentos, e não só no acampamento, mas na própria igreja.
isso impede a nossa comunicação com Deus. Quando você se alimenta corretamente, o seu cérebro consegue ter uma atividade melhor, você se desenvolve melhor, a sua comunicação com Deus melhora, você consegue compreender os fatos. Muitas pessoas não fazem ideia do tempo que elas estão vivendo, porque foi uma das formas que Satanás conseguiu mexer. O plano original de Deus era que o ser humano se alimentasse, e através dessa alimentação sadia, com tudo que a natureza propõe, nós pudéssemos nos ligar inteiramente a Deus. Lógico que o pecado também fez essa separação, e uma das formas que Satanás utiliza para endurecer, para deixar nossa mente pesada, não conseguir entender o que Deus quer dizer, é a alimentação. E aqui, falando sobre a alimentação ideal, gostaria que vocês abrissem no Gênesis, capítulo 1, que vai falar qual é essa alimentação ideal proposta por Deus, desde a criação do mundo. Então a gente vai ver que isso vai de Gênesis a Apocalipse, e é sem exceção. Gênesis, capítulo 1, o versículo 29. Ele diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então perceba que aqui Deus nos dá a dieta ideal. João, qual é a dieta ideal? É a dieta simples, aquela que a própria natureza te provém. Esses alimentos que vêm de indústria, coisas montadas com muitos temperos, a Ellen White vai falar mais para frente, quando a gente vai ler, que isso é um abuso para o corpo. Ela trata alimentos que não vêm direto da própria natureza, que não são fornecidos por Deus, como um abuso para o próprio corpo. E em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, Coríntios 10, 31, vai mostrar e vai comprovar mais uma vez sobre a adoração. Por que nós temos que ter uma alimentação saudável, de acordo com o plano estabelecido lá no Éden. Ele diz assim, em 1 Coríntios 10, 31, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, inclusive, não somente o seu corpo, mas o ato de você comer, o ato de você beber, isso deve ser uma forma de glorificar a Deus. E será que quando você tem se alimentado, será que quando você tem se hidratado, Deus tem visto nisso uma forma de adorar a Ele? Como assim, João, uma forma de adorar a Ele? Uma forma de cuidar do seu próprio corpo. Você glorificar a Deus cuidando de algo que Ele te deu. Porque, como foi dito, Ele comprou o nosso corpo. E não é nosso, não pertence a nós. E através da comida e da bebida, nós devemos glorificar a Deus. Será que as outras pessoas, quando elas verem, olha para você comendo e ela fala, nossa, meu Deus, parece que prendeu, está amarrado. Olha ali, parece um prato de pedreiro. Ou será que as pessoas veem que nós nos alimentamos da forma correta, balanceada, sem glutonaria, a gente não deixa aqui o estômago mandar na barriga? Como que tem sido a nossa alimentação? Será que ela tem glorificado a Deus? O Gênesis aqui 3,18 vai comprovar a mesma coisa, que Deus nos deu de frutos, de sementes, de tudo que a terra nos dá. Lembrando que o foco aqui, eu não vou ficar passando para vocês sobre a dieta, o que eu tenho que comer, o que não tenho que comer. Eu quero falar da importância de uma alimentação saudável para o tempo em que nós temos vivido. E então este é um livro da Ellen White, Ciência do Bom Viver, e ela começa dizendo assim, olha, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem, que a gente acabou de ler em Gênesis. Este é o plano de dieta ideal. Aquele que criou o homem, ele compreende as necessidades, Deus te criou, Deus sabe como você funciona, Deus sabe qual é o melhor alimento que vai designar a melhor atividade corporal. Ele designou a Adão o que devia comer. Isso está lá em Gênesis 1:29, também está lá em Gênesis 2 ou 3:18, que estava no slide passado. Então, não é segredo e Deus não ocultou isso. E Ele deixou bem claro qual deveria ser a forma correta para que nós pudéssemos entender e compreender todo o plano dele, de Gênesis a Apocalipse. Ela continua dizendo assim, cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Estes alimentos, citados acima, preparados da maneira mais simples e natural possível, sem condimentos,
sem enrolação, sem mistura, sem muito tempero, da forma como a natureza provê, são os mais saudáveis e nutritivos, vão fornecer maior saúde para o seu corpo. Eles proporcionam força, resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. O que seria uma alimentação complexa e estimulante? Bom, como eu li para vocês, sobre a gordura. Qual é o efeito que a gordura tem? Ela vai lá no seu hipotálamo e vai controlar a sua atividade de você querer comer ou não, de saciedade. E justamente esses alimentos são estimulantes. Eu como, eu quero mais. Eu como, eu quero mais. Eu não consigo comer só um pouco. Eu como, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu não consigo controlar, porque a comida me controla. Você deixa um grão, um alimento, controlar você. Ela continua dizendo assim, olha, repetidamente, agora em outro livro, na carta, tem se me mostrado que Deus está trazendo de volta o seu povo ao seu desígnio original. E isso não somente agora, mas desde todos os tempos. No livro Patriarcas e Profetas, né, mais exclusivamente nos Escolhidos, ela conta sobre a história do povo de Deus no deserto. A Ellen White falando isso. E nós sabemos que o alimento do povo naquela época era a água e o maná. O maná era o alimento que continha tudo o que eles necessitavam ali, eles não precisavam de mais nada. E aquele era o plano de restaurar, como ela diz aqui no slide passado, ela fala, restaurar a nossa resistência, força e vigor intelectual. E Ellen White diz naquele livro que se o povo não tivesse clamado por carne, se o estômago não tivesse mandado no cérebro deles, se eles tivessem realmente seguido o plano alimentar, se alimentado do alimento dos anjos, eles teriam experimentado não somente para eles, mas para as próximas gerações, força física, maior estatura, maior inteligência, capacidades intelectuais. Muitas vezes a gente não consegue estudar, a gente não consegue fazer as coisas, porque a nossa alimentação não nos permite. A gente não é capaz de compreender coisas, a gente está totalmente defasado na leitura, na força física, pessoas jovens hoje em dia tendo inúmeros problemas, porque a gente não consegue controlar a nossa própria alimentação, aquilo que entra no nosso próprio corpo. E ela continua, falando sobre isso. E Deus, desde aquela época, tem tentado nos trazer para de volta daquilo que foi o Éden. Porque os antediluvianos não comiam. O consumo de carne começou a ser após o dilúvio. E o problema foi que o ser humano fez disso o seu uso diário. E esse nunca foi o plano de Deus. Então ela continua dizendo, Deus está trazendo o seu povo para seu desígnio original, isto é, que ele não dependa da carne de animais mortos. Ele gostaria que ensinássemos ao povo um caminho melhor. Essa função de ensinássemos ao povo um caminho melhor, cabe a mim e a você. O problema é que, foi dito, não tem como eu passar algo que eu não vivo. Você não tem como passar uma alimentação saudável e instruir os outros de como você se portar, como você se alimentar, como você ter saúde, se você não vive isso. Essa missão, hoje em dia, cabe a mim, a você e as pessoas que Deus tem confiado a reforma de saúde. O problema é que nós não vivemos aquilo que Deus tem dado para a gente. Ela continua dizendo, se a carne for abandonada, e espero que isso seja uma coisa verdadeira em todos aqui, por favor, se o gosto não for estimulado nessa direção, com condimentos, com tempero, com industrializados, se a apreciação por frutas e cereais for encorajada, a alimentação ideal, grãos, frutas, nozes, cereais, logo será como Deus no início desejou que fosse. Então, aqui quando eu falo para vocês, cereais, frutas, isso inclui arroz, feijão, isso são cereais, arroz, feijão, batata doce, inglesa, não frita, não vai confundir, não tem nada a ver com frita. Ela continua dizendo, Deus deseja que os homens cultivem a força de caráter, você ter força para lutar contra isso. O que são meramente oportunistas, os homens que são meramente oportunistas, não são os que receberão uma rica recompensa futura. Ele deseja que os que trabalham em sua causa sejam homens de fina inteligência e aguda percepção. E para você conseguir essa fina inteligência e aguda percepção, para você alcançar essa rica recompensa futura, é só através da alimentação. Você só pode atingir o máximo que essa natureza de pecado permite com a sua alimentação balanceada, com os seus micros e seus macronutrientes balanceados. Não sei se vocês sabem, micronutrientes são sais minerais, vitaminas, isso você pode obter em frutas, a água tem vários sais minerais, em vegetais, legumes, em cereais, e os macronutrientes são os três principais, que são a proteína, a gordura e os carboidratos.
devem ser temperantes no comer. Então agora ela está dando a condição. Aqui ela fala, ó, que sejam homens de fina inteligência e aguda percepção. Para isso, devem ser temperantes no comer. Comidas ricas e condimentadas não devem ser colocadas em sua mesa. Não é que ela fala assim, de vez em quando, não. Ela diz que não devem ser. E quando o cérebro é constantemente sobrecarregado, porque isso sobrecarrega o cérebro, isso demora a digestão, isso deixa você mais lento, e a falta de exercício físico, devem comer com parcimônia, mesmo em se tratando de alimentos simples. Então ela fala, ainda que você vai comer uma maçã, deve haver temperança, deve haver controle. Não é simplesmente você arrumar o que você come. Muitas pessoas aqui dentro da igreja ainda se alimentam do que está correto. O problema é a quantidade, o problema está na temperança. O problema é que você tem sido controlado pelo que você come, e não você controlar o que você está comendo. Ela diz, e ainda mais, porque há falta de exercício físico. As pessoas não exercitam o seu corpo. Mais para frente, quando eu for falar de exercício físico, a gente vai ver que até na natureza Deus deixou um exemplo para nós seguirmos. Ela vai falar, os oceanos se movimentam, os ventos agitam as folhas, tudo se move, inclusive nós devemos se mover. E por isso, e ainda que haja exercício físico em nossa vida, nós devemos nos alimentar com parcimônia, com temperança, de maneira equilibrada. Aqui, bom, o exemplo mais clássico de todos, não sei se vocês conseguem reconhecer, ele está oferecendo aqui um manjar, e aqui nós vemos Daniel recusando. E nós sabemos que Daniel não foi somente um profeta utilizado por Deus, mas ele também foi o maior sábio que a Babilônia teve. Por quê? Porque nós sabemos que quando ele chegou, ele disse que não se contaminaria. Daniel seguia a dieta ideal passada. Ele comia frutas, legumes, cereais, e somente isso que ele se alimentava. E além de Deus ter dado a Daniel, não somente conhecimento a mais do que todos os sábios, e o que Deus poderia disponibilizar para cada um de nós, uma inteligência acima do comum, ele também deu a Daniel entendimento de sonhos e visão. Daniel era um grande intérprete, nós vemos mais de uma vez Daniel interpretando sonhos em que ninguém conseguia interpretar, sem contar que com a alimentação dele, ele pôde receber inúmeras visões. Deus pôde comunicar a ele, de Gênesis a Apocalipse, tempos futuros, e muitas vezes Deus não pode revelar a sua vontade aos seus servos, aos profetas, porque nós não nos alimentamos, a nossa mente é bloqueada por aquilo que nós nos alimentamos. Ellen White diz, vocês só poderão receber a bênção especial de Deus, a partir do momento que vocês começarem a mexer na sua alimentação, e esses 3 jovens fizeram isso, e receberam algo que nós deveríamos estar buscando. Ela diz, a clareza de mente e firmeza de propósito de Daniel, sua força de intelecto na aquisição de conhecimento, deveram-se em grande parte à simplicidade de seu regime alimentar associado à sua vida de oração, porque não tem como nós permanecermos constantes naquilo que Deus tem pedido para a gente, se nós não estivermos ligados diretamente a Deus. Como eu falei, a gente vai começar na primeira semana, segunda, tem vezes que a gente não chega nem a um mês, a gente não consegue ficar um mês, porque a nossa vida precisa estar baseada, totalmente dependente na oração, na comunhão com Deus, através de Cristo Jesus. Meus queridos amigos, em vez de fazer um curso para combater enfermidades, estáis acariciando-as e rendendo-vos a seu poder. Então ela está querendo dizer, em vez de vocês estarem combatendo as enfermidades do seu corpo e ajudando os outros também, vocês estão acariciando-as e rendendo-vos ao seu poder, ou seja, nós estamos ficando rendidos às enfermidades. O alimento tem controlado a gente, e em vez da gente tirar isso, adquirir uma saúde perfeita, nós estamos nos tornando prisioneiros das enfermidades, por conta da nossa forma de alimentação. Deveis evitar o uso de drogas, por favor, Além disso, o que eu posso entender como drogas? Remédios produzidos manipulados. É lógico que tem vezes que nós estamos passando muito mal e a gente precisa, mas evitar o uso constante de medicação, de remédios. Antigamente, vocês acham que eles tinham esses remédios ou eles tiravam tudo da natureza? Tudo que nós precisamos está na natureza. E se você está doente, significa que você não está fazendo uso dos remédios naturais. Não é nem para nós ficarmos doentes. Você acha que era plano de Deus que a gente ficasse doente, ficasse dependente de um monte de drogas? Claro que não. Então nós devemos evitar o uso de drogas, nós devemos evitar ficar doentes.
Mas se ficar, tentar principalmente utilizar de coisas que a natureza nos provém, de chás com plantas, com ervas. E observar cuidadosamente as leis de saúde, os 8 remédios naturais. Se estimais a vossa vida, deveis comer alimentos simples. Perceba que o tempo todo ela fala de alimentos simples, nada de inventar, nada com condimento, nada com muita mistura, preparados da maneira mais simples possível e fazer mais exercícios físicos. E ela não coloca isso para uma pessoa ou outra, ela diz que cada membro da família necessita dos benefícios da reforma de saúde. Não é um, não é outro, são todos. Cada um de nós tem errado em algum lugar, e Deus tem nos chamado a atenção, porque Ele precisa que nós estejamos preparados, para não somente não ficar dependentes do sistema, para os tempos que estão vindo, mas para que nós possamos compreender aquilo que Deus deseja falar com cada um de nós. Precisais praticar temperança em todas as coisas, e aqui ela diz, aqui está, cadê? Perdi, tá bom. Aqui está uma cruz da qual tendes fugido. É vossa tarefa confinar-vos a um regime simples, que vos preserve as melhores condições de saúde. Muitos de nós, quando fala de alimentação, quando fala de exercício físico, foge igual o diabo foge da cruz. Não pode falar que não pode comer isso, não pode falar que você tem que malhar, que você precisa separar realmente um tempo para se dedicar a isso, porque o seu corpo é adoração a Deus, que já foge. É vossa tarefa, ela diz, é uma obrigação sua, confinar-vos a um regime simples, que te dê melhores condições de saúde. Se tivesseis vivido na luz que o céu permite, brilha em vosso caminho, muito sofrimento teria evitado para a vossa família. Se nós tivéssemos, desde a primeira vez que nos foi apresentado todas essas regimes de saúde, se nós tivéssemos carregado essa cruz junto com Cristo, porque nós mesmos, como eu falei, não vai durar um mês, nós teríamos evitado muito sofrimento, não somente para nós, mas para a nossa família. Vossa própria conduta, o jeito que vocês têm agido, tem trazido inevitável resultado. Enquanto continuardes nesse caminho, Deus não virá. Ela colocou simplesmente a condição. Enquanto nós não nos posicionarmos numa área tão importante quanto a saúde, Deus não virá a vossa família. Deus não poderá vir ao seu auxílio. Deus não vai te ajudar. Deus não vai falar com você. Nem vos abençoará de maneira especial ou operará um milagre para livrar a vossa família do sofrimento. Não tem como Deus agir se você não primeiramente plantar isso. A gente quer plantar uma coisa, a gente quer plantar alimentos, coisas, uma vida sedentária e colher saúde. E isso não existe. Um regime simples, novamente, simplicidade, aquilo que a natureza te dá, livre de condimentos, de alimentos cárneos, derivados de animais e gorduras de toda espécie. Não entendam gordura como um male, porque eu acabei de falar que a falta de gordura também traz prejuízos. Então a gordura deve ser utilizada, mas de forma balanceada. E não a gordura, como ela falou, saturada, mas a gordura insaturada. Gorduras boas, você pode conseguir em castanha, você pode conseguir em nozes, você pode conseguir em frutas, como por exemplo o abacate, você pode conseguir na gema do ovo, você pode conseguir ingerindo uma colher de óleo de coco. Existem inúmeras formas de ingerir a gordura de uma forma saudável. Se demonstraria uma bênção para vós, ou seja, esse regime simples, livre de condimentos, tudo isso, para vós. E pouparia a vossa esposa, porque ele está falando agora para os maridos, muito sofrimento, aflições e desalento. A fim de prestar a Deus, aqueles que prestam serviço no púlpito, aqueles que trabalham, qualquer relação que você tiver, que é um serviço para Deus, tudo que você tem que fazer, faça em vossa excelência. Precisais ter clara concepção de seus reclamos. Deveis usar alimentos, de novo, pela bilhões de vezes, simples, preparados de mais simples maneira, para que os delicados nervos do cérebro não sejam debilitados, entorpecidos, você não conseguir pensar, o seu cérebro não consegue jogar informação para o corpo, você fica paralisados, tornando-vos impossível discernir as coisas sagradas, não consegue entender. Deus fala uma coisa, as pessoas trazem os estudos aqui na frente e está cheio de pessoa com dúvida, não consegue compreender, não consegue chegar no raciocínio. Está aí a explicação, não se alimenta, não tem uma mente livre, desimpedida. E avaliar a expiação, o sangue purificador de Cristo, como acima de qualquer preço.
A Ellen White diz que aquela pessoa que não se alimenta corretamente não consegue tampouco discernir a complexidade e a importância da obra de Cristo. Você, não se alimentando direito, está desprezando o que Cristo fez por você. As pessoas que têm se habituado a um regime muito condimentado, altamente estimulante, têm um gosto não natural e não podem logo apreciar os alimentos simples. Se você está acostumado apenas a comer pizzas, coisas industrializadas, hambúrguer, sei lá, qualquer coisa que é condimentado, que não vem da natureza, você não consegue se adequar aos alimentos simples. E ela diz, levará um tempo até que o gosto se torne natural. E eu falo por experiência. Vocês me conheciam como eu era antigamente. Eu não comia nada, eu basicamente não bebia água, e quando eu comia as porcarias que eu comia, eu ingeria uma quantidade avassaladora, absurda. Me dava uma fruta para comer, me dava uma salada, me dava qualquer coisa natural que eu não conseguia comer, aquilo não fazia sentido para mim. E o estômago se recupere do abuso sofrido. Colocar assim, faz um tempo que eu comecei a engatinhar nesse negócio de reforma de saúde. Vocês podem perguntar para os meus pais, para as pessoas que eram mais próximas a mim. Toda noite eu tinha problema, eu tinha que ir no banheiro, eu tinha diarreia, eu tinha dores no estômago, e toda hora eu tinha problema com isso. Por quê? Porque eu comia refluxo. Quando eu comecei a corrigir a minha alimentação, eu parei de ter refluxo. Eu comia, e assim que eu comia, a comida já voltava, eu já ficava mastigando aquilo de novo, voltava com líquido aquilo. Eu regava, aquela pessoa que come e vai regando junto, isso é uma agressão. A Ellen White chama isso de abuso. Você está abusando do seu corpo, isso é pecado. Nós estamos indo contra uma ordem direta de Deus. Ele fala, olha, o seu corpo é para minha adoração, e em vez de adorar, vocês estão abusando disso. Nós estamos abusando, nós fazemos da alimentação um abuso nosso, e vem de uma pessoa que fazia tudo o que a Ellen White está falando aqui. Eu fazia ao contrário do que ela me passava. Eu não seguia nada, eu não dormia cedo, eu não bebia água, eu bebia sucos, ingeria, inclusive, vai uma recomendação minha, a única coisa que nós devemos tomar necessariamente é a água. Deus fez a água para a gente. Mas, depois de tudo isso que ela falou, os que perseverarem no uso, perseverança, determinação, mas você só persevera se você estiver com Cristo. No uso do alimento saudável, depois de algum tempo, o acharão agradável, aquilo se torna bom. Para vocês terem noção, né, um dia eu basicamente não me alimentava de frutas, e depois de um tempo que eu comecei a me habituar com isso, eu não conseguia colocar frutas na boca, e a partir de um tempo eu comecei a achar a maçã doce, as frutas, o açúcar da própria natureza que ela nos dá, que ela fornece para o corpo, começou a ser o suficiente para mim. Alimentos que eram industrializados, as coisas de fora, passaram a ser muito doce, eu não conseguia mais comer aquilo. Isso vai acontecendo se nós perseverarmos. Seu delicado e delicioso sabor será apreciado. A gente passa a ter agora gosto nas coisas que Deus dá para a gente, e será ingerido com maior satisfação do que se pode encontrar em nocivas iguarias. Então você acha que tem prazer comendo as coisas que o mundo te oferece, mas você não imagina a delícia que é quando o seu corpo se habitua realmente àquele que ele foi programado para ingerir. Você não foi feito para comer o que o mundo te dá, você foi feito, e Deus te criou para comer o que está em Gênesis. E quando você adquire gosto nisso, você vai desfrutar de uma maior satisfação do que quando você come isso aqui. Isso se torna algo que não dá para descrever, e nem eu sei descrever para vocês ainda. Muitas vezes ainda escorrego nisso. E o estômago, numa condição saudável, não estimulado e nem sobrecarregado, não abusado por nós, está apto a se desempenhar mais facilmente de sua tarefa. A gente consegue ir no banheiro mais vezes, o nosso corpo, a gente consegue eliminar as impurezas. Se nós não nos alimentamos corretamente, não fazemos uso das coisas que Deus pede, aquilo que a gente come vai ficando no corpo. Tem-se a necessidade de corrigirmos rapidamente, para ontem, se possível, nossa alimentação, principalmente pela urgência do tempo em que temos vivido. Micro e macronutrientes, que foi o que eu falei para vocês, expliquei, devem ser ingeridos em quantidades balanceadas. Nem mesmo frutas devem ser comidas fora de dose. Até mesmo frutas e águas precisam ser utilizadas em porções ideais. Se você tomar água em excesso, aquilo nitidamente vai fazer mal para o seu corpo. Existem pessoas, inclusive aqui na igreja, como eu falei, pessoas que se alimentam do modo correto. Se você olhar, não tem coisa ruim na alimentação dela. O problema está na quantidade, está na temperança. E isso Deus requer de nós. Um problema que está sempre presente em todas as igrejas que você for, é a glutonaria.
Um dos grandes problemas que atingem o povo escolhido de Deus é a glutonaria, que impede não somente a sua saúde física, mas também a mental, a qual, a saúde mental prejudicada, inviabiliza nossa compreensão dos atuais fatos e comunicação com o Criador. Você fica extremamente perdido. E aqui, como eu falei, da destemperança. Trouxe 2 versículos sobre a gula. Em Salmos, no capítulo 106, no versículo 14, diz o seguinte: mas deixaram-se levar a gula no deserto e tentaram a Deus na solidão. E quantas vezes nós somos comparados com o povo antigo? A gente critica eles, mas tendo o exemplo deles, nós fazemos coisas piores. E aqui eles falam, mas eles deixaram se levar a gula no deserto. E por isso Deus teve que matar uma geração toda, Deus teve que construir. É óbvio que Deus não vai esperar a nossa boa vontade, Ele vai chamar outros, as fileiras serão repostas. Por isso, lá em Números diz assim: o lugar foi chamado de Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Deus simplesmente elimina. Deus, não sei se Ele vai te matar, não sei o que vai acontecer com você, mas você é descartado, você é enterrado. Enterrado quer dizer descartado, ou seja, não é possível entrar nos céus com condescendência do apetite. Vocês são enterrados, são descartados, mortos espiritualmente. A respeito da água, a água é tratada como um remédio natural, a parte da alimentação, mas eu quis trazer porque ela se encaixa totalmente dentro da alimentação. A água, se ingerida com o pH correto, que deve ser de 8 a 9,5, o pH precisa ser básico, só que tudo em excesso faz mal. A partir desse valor aqui, a água pode trazer doenças para o seu corpo. Devemos ingerir de 2,5 a 3 litros por dia de água, então nós devemos beber bastante água. A alimentação é uma coisa em que eu não devo pensar, eu vou comprar isso porque é mais barato, não sei aquilo. A alimentação a gente não deve economizar, é a sua saúde. Será que você vai economizar na sua saúde, na sua vida, na sua capacidade intelectual? Ela, se ingerida desta forma, possuindo o pH ideal, na quantidade ideal, porque água em excesso faz mal, capaz de prevenir vários problemas, doenças, enfim, muitas coisas. Se vocês quiserem depois, existem inúmeros estudos sobre os benefícios da água. Já nos foi passado, a respeito da água, que nós devemos ingerir água de Ibirá, que já tem o pH ideal. Segundo fator, as atividades físicas. Como eu falei, isso deve ser praticado em conjunto. São 2 coisas que andam juntas uma da outra. É lógico que, se você vê, existem pessoas aí que não têm essa alimentação ideal, mas elas fazem atividade física e têm bastante saúde. Por quê? Quando você faz atividade física, parte do alimento que você consome, ele é utilizado como fonte de energia para você poder se exercitar. Então acaba dando uma inibida na sua alimentação. Só que o ideal, se você quer atingir o máximo, é a junção das atividades físicas com a alimentação saudável. Não existe como você separar uma coisa da outra no ponto de vista de Deus. E mais uma vez, olhando, a gente busca isso em Gênesis, tá? Da água eu não falei, mas no primeiro slide lá, sobre todos os 8 remédios naturais, também eu coloquei sobre a água em Gênesis. E sobre as atividades físicas, diz, olha, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Aí Deus pôs Adão lá no jardim do Éden para ele ficar sentado lá, enchendo a pança de fruta e água, para ele ficar parado, para lavrar e guardar. Não era para Adão ficar parado. Um homem sem pecado, sem defeito, Deus ainda ordenou que o corpo dele se movimentasse. Não era propósito de Deus e não é que nós fiquemos parados, uma vida sedentária. E aqui em Timóteo vai parecer um pouco contraditório esse versículo, porque Paulo diz assim, olha, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. João, mas você está defendendo a atividade física e põe um versículo que fala que o exercício corporal para pouco aproveita. Isso, ele diz que para pouco aproveita, porque muitos de nós, quando a gente faz exercício, a gente começa a dar vazão para outros sentimentos. Aí começa a entrar o orgulho, a vaidade de você querer se exibir, daquilo e do outro. E por isso que ele é para pouco proveito, porque Paulo via o quão as pessoas se perdiam com os exercícios físicos. Os exercícios físicos, eles são excelentes para a sua saúde, é importante, é fundamental, tanto que Deus pôs aqui, Adão para lavrar e guardar, mas nós temos que tomar muito cuidado, e aí ele comparou com a piedade, porque para tudo ela é proveitosa. Então, comparando exercícios físicos com temas espirituais, lógico que os temas espirituais são mais importantes,
Mas ele não diz que não tem importância, ele diz, para pouco aproveita, ou seja, existe importância. Mas as atividades físicas devem ser uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque, além de tudo, pode parecer contraditório, porque muitas pessoas não querem fazer, mas elas são extremamente viciantes. Não sei quantos de vocês aqui, por exemplo, nós tivemos problemas dentro da igreja, o pastor compartilhou o problema dele com bicicleta. Eu também, e minha mãe, a minha mãe já teve problemas e eu também tive que me policiar nisso. A gente tem problemas às vezes quando está correndo, é extremamente viciante, libera hormônios que dão sensação de prazer, de felicidade. Então o exercício físico é bom, mas deve ser praticado no modo correto. Não coloquei? Mas o ideal é que seja de 3, 4, no máximo 5 vezes por semana. Mais do que isso não é bom, porque o seu corpo precisa descansar, ele precisa recuperar. Quando você malha, quando você faz um exercício, você utiliza os seus músculos, e aí você causa lesões nele. Né? Essas lesões são boas. E você precisa de tempo para que o seu corpo possa se recuperar. Aqui eu coloquei alguns tipos para falar que não existe desculpa se você quer. Ai, João, não tem dinheiro para fazer academia. Então, você está vendo aqui que existem várias formas de você fazer sem aparelhos, exercícios, alongamentos. Vai correr, vai pedalar, vai caminhar. A caminhada é um exercício muito subestimado pelas pessoas. As pessoas falam que a caminhada não resolve, mas se você fizer do modo correto, com uma alimentação balanceada, você pode ter efeitos tranquilamente com a caminhada. É lógico que você vai ter que, né, atingir maiores distâncias, a caminhada se você quiser. Vamos dizer assim, um esporte leve. Então você pode fazer todos os dias da semana, lógico que o sábado é um dia de descanso, e sábado não é dia de fazer essas coisas. Sábado é um dia de descanso para o corpo e para a mente. Mas a caminhada pode ser praticada, com exceção do sábado, todos os dias da semana. Então, para quem quer, eu coloquei essa imagem, não tem desculpa, você faz. E aqui está uma leitura meio ruim, mas eu coloquei benefícios para o corpo. Isso aqui eu peguei de um site adventista, e aqui ele fala dos benefícios para o corpo, e no próximo eu vou falar dos benefícios para a mente. Alguns benefícios para o corpo, então, olha, favorece a digestão, então, auxilia justamente com a alimentação, melhora a circulação do sangue, melhora a secreção das substâncias. Secreção é a produção, então você estimula o seu corpo a produzir coisas, aos hormônios importantes para o corpo. Você fortalece músculos, ossos e sistema imunológico contra as doenças, para não ficar dependente do sistema. Você diminui o colesterol, que é a gordura ruim, e a pressão arterial. Muitas pessoas têm problema com pressão e gordura, exercício físico. Previne, né, o colesterol negativo, previne doenças cardiovasculares, problemas nas artérias, diabetes, osteoporose, assim como na alimentação também. Tudo isso, o que tem para exercício físico, basicamente tem na alimentação, tirando fortalecimento e algumas outras coisas. Diminui com segurança o risco de câncer. Eu vou generalizar o câncer para todas as partes do corpo, não só para o que ele colocou do seio e do cólon e de pulmão. Câncer em todas as áreas, inclusive a principal prevenção de câncer é água e alimentos saudáveis. Contribui com a redução do peso e manutenção do peso ideal. E muitas pessoas têm dúvida, né? Como que eu faço para emagrecer? É simples, o seu corpo precisa de calorias. Calorias são energias que o seu corpo vai utilizar para funcionar. E cada um tem a sua taxa metabólica basal. O que é isso? O seu corpo precisa de X calorias, ou energia, para poder manter o peso e manter todos os órgãos do seu corpo funcionando. É matemática básica. Se o seu corpo precisa de X e você ingere menos, ele vai tirar da reserva energética, ele vai tirar da gordura, da barriga, da onde você tem acumulado, da sua reserva energética. Se você come mais do que X do valor necessário, você vai acumular. Aí é onde você vai criando barriga, onde você vai criando os flancos de gordura que a gente chama. Então emagrecer é muito básico, né? E tudo isso que eu estou falando sobre medir taxa metabólica basal, porcentagem de gordura no corpo, tudo isso você pode fazer com aquele exame de um aparelhinho que chama bioimpedância. E aí você consegue ver tudo certinho de como o seu corpo funciona. Então, para emagrecer é básico. Você só precisa comer menos calorias do que o seu corpo necessita. E aí ele vai tirando a sua reserva energética, da sua gordura, e isso vai sumindo. É muito simples. Como os exercícios físicos auxiliam nisso? Bom, eles vão aumentar o tanto de calorias que o seu corpo vai, vamos dizer assim, gastar. Então, se o seu corpo consome 2.500 calorias, por exemplo, aí você vai lá e corre naquele dia, e a corrida gastou 400 calorias, então você já aumenta o tanto que o seu organismo funciona. Então, de 2.500, você abaixa para 2.100. Olha só.
Agora eu falei dos benefícios para o corpo e agora eu falo para a mente, né? Com destaque para esses 3 últimos que são o espiritual, porque tudo que a gente está fazendo aqui é para que a nossa saúde e o nosso intelecto possa ser melhorado. Dá uma sensação de bem-estar, tira a sonolência e cansaço, pessoas que vivem cansadas. O sono nos remédios naturais, se você dorme muito ele te faz mal. Melhora as atitudes ante a vida, você consegue encarar melhor as adversidades. Exercícios físicos te dão confiança, te dão perseverança, te dão determinação, te dão bem-estar, te dão aquela sensação de que você sempre pode enfrentar tudo com Cristo. Toma cuidado, porque a atividade física tende a te levar para uma área ruim. Por isso que Paulo disse, olha, para pouco aproveita. Então tem que ser com muita disciplina. Adiciona a mente para o estudo, te torna mais apto para estudar as coisas, e isso foi uma coisa que eu presenciei esse ano. As atividades físicas e alimentação ideal ajudam e muito na compreensão de matérias de estudo para os estudantes, para quem trabalha, para quem faz curso. Alivia o estresse, gente muito estressadinha, vai malhar. Combate depressão, assim como a alimentação. Aumenta o nível de energia psicológica. Por mais que você canse o corpo, a sua mente descansa. Ele distribui como você está usando a energia do seu corpo. Predispõe a mente para a meditação e produz um sono reparador, né? Além de predispor a mente para a meditação, deixa mais fácil para o entendimento, produz um sono reparador. Você vai gastar mais energia, o seu corpo vai ficar cansado, você vai ter uma noite de sono muito melhor, e o seu sono vai restaurar muito mais o seu corpo. Predispõe o espírito para o estudo da Bíblia e para oração. Você se sente bem, você tem vontade de fazer as coisas. Deus criou isso para te estimular, para te dar ânimo. Cria condições apropriadas para o jejum e a meditação. Sua mente fica livre, fica desimpedida. Jejum e meditação. Sua cabeça funciona melhor quando você se alimenta de forma correta e quando você não está acima do peso, quando você está praticando tudo da forma ideal. Predispõe a mente para entrar em contato com o Espírito Santo, realizando uma atividade devocional de qualidade, né? Aqui, como eu peguei de um site adventista, eles falaram aqui com o Espírito Santo, mas a gente pode tranquilamente substituir isso aqui, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo é o poder de Deus derramado. Então, trocando para ficar melhor, para entrar em contato com Cristo, com Deus, né, por meio dos seus ministros, e realizando uma atividade devocional de qualidade, ou seja, porque eles fazem aqueles devocionais, né, tem os livros de devocionais, então você consegue ter melhor desempenho, maior compreensão. Como eu disse, tudo isso aqui que eu estou passando para vocês é para que nós possamos ter uma melhor compreensão do tempo que nós estamos vivendo. Aqui agora, né, isso aqui foi de um site adventista, esses 2 benefícios, e agora, o que a Ellen White diz? Nós vimos a Bíblia, então nós vimos um site adventista, e agora nós vamos ver a Ellen White, porque são complementos. As luzes menores, né, que são os sites e a Ellen White, devem nos levar à Bíblia, que é a luz maior. Meu irmão, aqui ela está dando um conselho para o irmão e eu aplico para a igreja. Meus irmãos, então, Igreja Amor de Cristo, vosso cérebro está entorpecido, vocês não conseguem entender as coisas. Um homem que consome a quantidade de alimento que ingeris, a glutonaria, a falta de temperança, deve ser um homem que trabalha ativamente. Você até pode comer mais. Sim, inclusive, quando você começa a fazer exercício, você precisa, depois que emagreceu, aumentar a quantidade de comida para que você não continue emagrecendo. Então ela fala, para vocês poderem pensar em comer um pouco mais, ou a quantidade que vocês comem, precisa ser um homem que trabalha ativamente. Ela continua dizendo, o exercício é importante para a digestão, comprovando tudo que eu já falei, bem como para a saudável condição do corpo e da mente. Saudável condição da mente e do corpo. Necessitais de exercício físico, tal como necessitais de uma alimentação balanceada. Movimentai-vos e agis como se fosse de pau, como quem não possui nenhuma elasticidade. Exercício ativo, saudável é o que necessitais. Isto revigorará a mente. E quantas vezes de um dia de escola eu chegava e eu estava com a mente pesada, você sentia a mente pesada, aí eu dava uma pausa, ia malhar e parecia que eu tinha dormido uma noite toda. Isso revigora a mente. Quem experimentar isso, quem fizer isso e associar com uma alimentação saudável, vai ver como a mente funciona de outro jeito, de outra capacidade. Então quando Deus diz que Ele está disponível a nos dar capacidades, intelecto, compreensão, a condição está aqui. E é por isso que muitas vezes a gente não recebe a bênção. A Ellen White falou aquilo, vocês não podem receber a bênção, Deus só vai visitar vocês a partir do momento que essas coisas começarem a ser colocadas.
Todos os seres celestiais estão em constante atividade. Deus criou o magnífico sistema operacional de Deus. Os anjos vêm, a visão de Jacó ali quando ele estava fugindo, os anjos subindo e descendo até o trono de Deus. E o Senhor Jesus, em seu trabalho prático, vitalício, deu um exemplo a todos os seres humanos. Na Bíblia, você não vai encontrar gente falando que parou para correr, mas se você não dá nem para contar quantas vezes os profetas, Jesus e Paulo, eles andavam de um país para o outro. Isso é exercício físico, caminhada. Eles treinavam, eles andavam para lá e para cá. Você imagina Jesus gordo encostado ou Jesus andando para lá e para cá o tempo inteiro? Jesus não parava quieto, ele nem dormia direito. Ele levantava e caminhava para lá, ia para cá. Estava em comunhão com Deus, se alimentava da forma correta. Se a gente fizer isso, o que vai impedir a gente, se a gente estiver em comunhão com Deus? Deus estabeleceu no céu a lei da ação obediente. Então daqui a pouco a gente vai estudar o que é essa lei da ação obediente. Silenciosos, mas sem cessar, os objetos de sua criação realizam a obra que lhes é designada. Então ela está querendo dizer, a lei da ação, Deus mandou você se mover, o seu corpo é feito para ser utilizado, o seu corpo precisa ser movido, e tudo na terra é movido. Observe a lei da ação, o oceano está em constante movimento, a relva, a geminar, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, ela cumpre sua tarefa, revestindo de beleza os campos. As folhas são movimentadas, agitadas pelos ventos, e no entanto, nenhuma mão se vê a tocá-las, o próprio Deus se encarrega de movimentar. Essa é a lei da ação obediente, e nós não estamos seguindo ela. O sol, a lua, as estrelas são úteis, e cumprem gloriosamente a missão que lhes é designada. E o homem, corpo e mente criados à semelhança do próprio Deus, tem de ser ativos para preencher o lugar determinado. Se você não é ativo, se você não segue os conselhos de saúde, a reforma de saúde, você não preenche o seu lugar determinado. Tudo a seu lugar determinado. O oceano, a relva, as folhas, os astros, mas nós não. Nós que deveríamos ser a imagem e semelhança, só envergonhamos. Nós utilizamos o nosso corpo para envergonhar a Deus. Quantas vezes as pessoas lá de fora olham para a gente e falam, são vegetarianos isso daí? Isso não serve só para a nossa saúde, mas como molde para as outras pessoas. As pessoas sabem que nós somos vegetarianos, e nós estarmos nessa condição que estamos agora, é envergonhar o nome de Deus, em vez de trazer pessoas para Ele. O homem não se destina a ficar ocioso, a ficar coçando, parado. Deus botou Adão 100% de saúde, santo e irrepreensível para trabalhar. A ociosidade é pecado. A maquinaria do corpo tem de continuar sua obra, os órgãos, tudo tem que ser movido. Estudai o plano do Senhor acerca de Adão, que foi criado puro, santo e sadio, e foi dado algo para ele fazer. Ele tinha que lavrar a terra. Um exercício extremamente completo para todas as áreas é lavrar a terra, é mexer com terra, com sítio, essas coisas, é o exercício completo. Esse foi instituído por Deus. Existem outros, lógico, que também designam a mesma função. Um exemplo deles é a natação, um excelente exercício para quem desejar ir. Devia usar os órgãos dados por Deus, Adão. Não é possível que ele devesse ficar ocioso. Ellen White falava, não tem como ele ficar parado mesmo sendo perfeito. Seu cérebro tinha que trabalhar, não de modo maquinal, não igual uma anta que fica lendo e processando. Seu cérebro precisa de descanso. Como uma máquina qualquer, temperança. Em todo tempo, a maquinaria do corpo continua sua obra. O coração palpita, fazendo o trabalho normal que lhe é designado, com a máquina a vapor, fazendo uma comparação, forçando incessantemente sua corrente carmesim e todas as partes do corpo. Então ela está querendo dizer que isso tira toda a tensão do cérebro, distribui isso para o corpo e faz com que tudo funcione com harmonia. Ação é o que se vê penetrando a máquina viva toda. Cada órgão tem de realizar a obra determinada. Se continuar a inatividade física, haverá cada vez menos atividade cerebral. Quanto menos atividade física, mais suas capacidades ficam reduzidas, menos intelecto, menos longe você consegue chegar, menores distâncias o seu cérebro consegue percorrer. Você fica limitado. Isso o diabo colocou para limitar nossa mente. Você acha que Satanás atacou a alimentação à toa? É claro que não. Ele sabia que atacando a fonte principal, porque nós somos aquilo que nós comemos. O que você come vai constituir o seu corpo. E você acha que Satanás mexeu nisso à toa? Se ele mexe aí, no princípio, ele mexe no seu corpo todo. Ele impede que você se comunique com o Criador e você possa até um pouco compreender. Sabedoria e discernimento são inibidos por isso. O organismo todo precisa da revigorante influência do exercício, principalmente ao ar livre. E principalmente
é uma recomendação minha, e também, se você for ler isso, praticar exercícios físicos pelas manhãs. Acorda, vai dar uma caminhada, vai correr mais de manhã, porque isso vai afetar o resto do seu dia todo. Quem já fez exercício, ou as pessoas aqui da igreja que pedalavam de manhã, sabe como influenciava o resto do seu dia, como os hormônios, aquilo que liberava, você ficava com bem-estar, você conseguia fazer tudo o dia todo. Mas com temperança, não é para sair correndo igual um louco e fazendo as coisas igual um doido, é tudo com temperança e com o tempo limitado, de 3 a 5 vezes por semana. Umas poucas horas de trabalho físico diariamente, aqui ela estaria referindo-se a trabalho na terra, tenderiam a renovar o vigor físico, dar repouso e alívio à mente. O seu corpo pode estar cansado, mas a sua mente descansa, é como se você tivesse dormido. A inatividade é prolífera causa de doenças. Então, mesmo que você se alimente corretamente, pode ser impecável a sua alimentação, se você não exercitar o seu corpo, você vai ter doenças. Muitas doenças na velhice, inclusive, são causadas por inatividade do corpo. O corpo precisa se mover. Cada vez mais o mundo tem ensinado a gente a ser sedentário, a não sair, a ficar em casa, a fechar a gente, e Deus estimula a gente ao contrário, a sair ao ar livre, a circular para inibir a proliferação de doenças. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade, o sangue não circula livremente, você melhora a circulação do seu corpo, e não ocorrem as mudanças que nele se operam, e são todas necessárias à vida e à saúde. Circulação do sangue, por favor, a importância disso. Também, a pele se torna inativa, as impurezas não são eliminadas. Se você não malha, aquilo que você come basicamente fica, vai ser eliminado alguma coisa nas fezes. Então foi isso que eu falei naquele momento. Quando você malha, se você ingeriu algum alimento, alguma coisa errada, o seu corpo utiliza isso como fonte de energia e aquilo sai do seu corpo. O exercício físico, bem dirigido, feito de forma temperada, usando as forças, mas não delas abusando, essas coisas de ficar injetando hormônio para ficar mais forte, e até estourar o músculo na academia, isso já é exagero, isso aí já é engano do diabo. Provar-se é eficaz agente medicinal, a gente não ficaria doente. Previne doenças, tal como alimentação, água, sono, todos os 8 remédios naturais são feitos para que a gente não fique doente. Não é para pegar uma doencinha ou outra. Se você voltar e ver, no começo da criação de Israel, Deus ia tirar as doenças deles, do modo como Ele quer fazer com a gente. A gente só pegou às vezes aqui Covid, quem se rebelou contra Deus. Uma das coisas que eu não coloquei aqui, mas é de extrema importância a ressaltar, são a suplementação de B12, de vitamina C e D. Eu não sei faz quanto tempo que eu não fico doente, porque eu tenho utilizado isso de forma diária e de modo correto. Tudo, não há nada em excesso que não faça mal. Então, inclusive, as vitaminas devem ser utilizadas, mas de modo correto. Vitamina C, D, B12, ainda mais para quem faz exercício físico, é extremamente importante. Revigora a força, as atividades mentais. O trabalho físico não impedirá o cultivo do intelecto, longe disso. Então, tem gente que fala, não tenho tempo porque eu preciso ler, preciso fazer isso. A Ellen White diz, pare de graça, porque o trabalho físico não impede o cultivo do intelecto, pelo contrário. As vantagens ganhas pelo trabalho físico equilibrarão a pessoa e evitarão que a mente dela fique sobrecarregada. Sua mente fica melhor para aprender novas informações. O trabalho incidirá sobre os músculos e aliviará o cansaço do cérebro. Então, inclusive, para quem está na escola, para quem estuda, para quem acha que tem um monte de informação, exercício físico, o trabalho físico revigora a mente e não deixa ela sobrecarregada. Em vez de dormir, em vez de ficar lá coçando o saco, assistindo série, levanta, vai correr, vai malhar. Os que se empenham em constante esforço mental, quer no estudo, quer pregando, inclusive para as pessoas que trazem a palavra de Deus aqui, devem ser os primeiros a dar os exemplos. Precisam de repouso e variedade. O estudante fervoroso está constantemente forçando o cérebro. Você está, cérebro, engole isso, essa informação, e isso cansa a sua mente. Mas, enquanto muitas vezes negligencia o exercício físico, são coisas complementares. A alimentação vai estimular sua mente a compreender tudo melhor. E aí, quando você estiver estudando, estiver cansado, você sai, faz exercício e volta para ver como você vai render. E em resultado, as faculdades físicas são enfraquecidas e o esforço mental é restrito. Então, para quem acha que tirar um tempo para fazer exercício físico vai me emburrecer ou vai impedir que eu aprenda novas coisas, ele reforça as suas faculdades mentais. E ao contrário, se você não faz, você tem o seu esforço mental e suas faculdades físicas restritas.
limitado. Nós somos pessoas limitadas. Porque Deus colocou isso pra gente? Não, porque nós mesmos nos limitamos. Existe o livre-arbítrio. E cabe a mim e a você escolher o que a gente vai comer. O anjinho não vem e vai te enfiar aqui, ó, come aqui. Não é assim que funciona. Aí, continuando a leitura, para ficar mais ilustrativo, o estudante deixa de realizar a própria obra que ele poderia ter feito se tivesse trabalhado profundamente. Aqui tem uma pessoa, né, ensinando as outras. E aqui, então, quando o estudante deixa de seguir os remédios naturais, para as pessoas que estudam, ele deixa de realizar a própria obra que poderia ser muito melhor. Às vezes a gente chega a X e poderia chegar a 10x com a alimentação. Daniel era o mais sábio. Não era que tinha gente que se comparava a ele. Nabucodonosor diz, não há quem se compare a Daniel e os seus amigos. Não há quem se compare conosco, se a gente seguir isso aqui. Não existe comparação. Isso foi Deus que colocou. Nós poderíamos, Ellen White diz, se o povo de Deus se alimentasse corretamente, poderia experimentar um leve vigor, um leve refresco das atividades exercidas por Adão lá no Éden. Então ela compara, se nós seguirmos isso aqui, nós podemos experimentar um pouco do que as criaturas edênicas experimentavam. O bem orientado exercício físico se demonstraria eficaz remédio. Por que se demonstraria? As pessoas não praticam. Em alguns casos, ele é indispensável, não tem como você tirar ele. A restauração de sua saúde, fortalecimento de sistemas cardiovascular, imunológico. E aqui, né, de tudo isso que eu falei, era sobre a Ellen White. E aqui, esse livro, sobre Pensamentos Poderosos da Joyce Meyer, recomendo ele, não somente por esse exemplo, mas esse livro dela vai te ensinar como funciona uma batalha espiritual, vai te dar pensamentos poderosos para você combater o diabo. E num desses capítulos, não coloquei o nome do capítulo, chama Posso fazer tudo o que preciso na vida através de Cristo Jesus. Esse é um pensamento que tem que estar embutido em cada um de nós. Eu posso fazer tudo o que eu preciso na vida. A sua agenda é cheia, você acha que não consegue, você acha que é fraco o suficiente. Eu posso fazer tudo o que preciso na vida. Não é uma coisa ou outra, é tudo o que eu preciso. Eu posso conciliar o tempo, eu posso ter uma vida organizada, mas através de Cristo Jesus. E ela vai dar um exemplo da vida dela, em que ela concilia alimentação saudável com exercício físico. Até fazer 64 anos, eu nunca havia me exercitado seriamente. Havia caminhado, sabe aquele vai, para, que não vai levar você a lugar nenhum? Havia caminhado e feito algumas coisas para me manter em condições decentes, mas não me dedicava aos exercícios. Havia aberto a minha mala de desculpas, que é o que a gente abre para muitas coisas da vida, muitas vezes ao longo dos anos. Havia tirado dela todo tipo de motivos, porque não existe, pelos quais não podia me exercitar. Para quem quer, não existe barreiras. Mas o Senhor falou comigo. Então o Senhor não só deixou na Bíblia, não falou nos adventistas, não falou para Ellen White apenas. Essa mulher não é adventista. E falou para ela também. O Senhor falou comigo e me encorajou. E o Senhor está falando conosco e nos encorajando a cada dia a ter reformas. A começar um sério programa de exercícios para que pudesse estar forte, fortalecida para a última terça parte da minha jornada pela vida. E o Senhor nos encoraja hoje, fala comigo e com você, para que nós possamos estar fortes para a última terça parte, não da nossa vida, mas da nossa jornada para chegar à Canaã Celestial. Estamos vivendo o último período da Terra, e Deus nos encoraja a restaurarmos essa saúde, a voltar como Adão e Eva eram, a chegar pelo menos, porque nós não vamos conseguir, isso só no céu. Eu já tinha bons hábitos alimentares, então ela vai comprovar que não basta apenas você alimentar corretamente, é uma associação. Mas o que dizia a respeito à academia, não precisa ser necessariamente academia, várias vezes por semana, dava desculpas de que simplesmente não podia fazer isso por causa das minhas obrigações com viagem. Ela é vamos dizer assim, uma pregadora, as mulheres até utilizam ela, Deus conferiu a ela um ministério muito poderoso de cura, de restauração, e ela viaja, tem um ministério enorme por vários lugares, tentando restaurar e dando conselhos sobre a vida das pessoas. E essa mulher tem uma agenda extremamente agitada. Não acredito que ninguém aqui chegue aos pés de ter uma agenda que ela tem, porque ela viaja, vai para lá e para cá o dia todo. E mesmo assim, né, ela falando aqui, olha, eu havia tirado minha mala de desculpas, motivos entre aspas. Então, para uma mulher dessa que é ocupada, não tinha motivos, imagina para nós. Finalmente, decidi fazer o que pudesse fazer em vez de me concentrar no que eu não podia. Muitas vezes a gente olha só para os obstáculos. Ela se concentrava no que ela não podia fazer. Ela se concentrava nas barreiras que tinha, em vez de olhar para o Deus que estava ali disposto a ajudar elas. Ela decidiu mudar a visão. Nós precisamos mudar a nossa visão. Pedir essa renovação da mente, que foi o que a irmã Janaína trouxe.
lá em Romanos 12:2. O pensamento de começar uma rotina, uma rotina, aqui saiu série, mas é séria, tá? O pensamento de começar uma rotina séria de exercícios era avassalador para minha mente. Foge igual o diabo foge da cruz. Tive de aceitar o desafio um dia de cada vez e não ficar olhando para os outros. Jesus diz: se contente com o presente, já basta cada dia o seu mal. Porque se eu olhasse para a programação do ano todo, para tudo que ela teria que realizar, não para as atividades físicas, parecia que ela estava tentando colocar os exercícios físicos e aquilo seria uma agenda impossível. Eu não tenho tempo. Mas, à medida que comecei a ver os benefícios dos exercícios regulares, citados anteriormente, senti que eles eram importantes para mim e que eu precisava eliminar algumas coisas que entulhavam. Quando você começa a organizar a sua vida e sua agenda, você vai começar a perceber que tem coisas na sua vida que realmente não são necessárias, que você pode eliminar elas. O famoso tempo no celular, o famoso tempo para você, para as minhas coisas, pode ser substituído por isso. Eles entulham a agenda para dar, para tirar o lugar do que deveria acontecer. E isso não acontece só com os exercícios físicos. Com o nosso tempo de meditação com Deus é o que mais atrapalha. A minha agenda é para dar lugar ao exercício. Então ela tirou as coisas inúteis e a nossa vida está entupida disso. Descobri rapidamente que se realmente quisermos algo, então encontraremos uma forma de fazê-lo. Não há desculpas. Aquela malinha de desculpas, ela fala no livro, eu não coloquei aqui, deve ser, aonde você está, no momento em que você está, você deve imaginar que você está num prédio e jogar ela do andar que você estiver. Ainda hoje, tenho momentos desafiadores em meu programa de exercícios. Ainda fico dolorida e alguns dias preciso da academia por pura determinação, por pura perseverança, mas recuso-me a desistir. E, para encerrar, sobre tudo isso que eu falei, de todas as coisas, da alimentação, do sono, de tudo isso, a gente tem que buscar ajuda, a gente tem que buscar auxílio de Deus, para que assim como Paulo, em todos os aspectos da vida dele, ele disse: combati o bom combate. Será que nós temos combatido o bom combate? Será que aquilo que Deus tem dado para a gente, será que os 8 remédios naturais a partir de agora, será que os conhecimentos revelados, eles serão praticados? Será que aquilo que Deus espera de você, porque a Ellen White fala, através de seus servos, eles devem ensinar esse caminho, esses 8 remédios naturais. E será que nós podemos dizer igual Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, ou acabei a carreira, e o mais importante de todos, guardei a fé. Então que nós possamos ter isso dentro de nós, combatendo o bom combate, sempre que Deus nos revelar alguma coisa, mostrar com perseverança, com temperança das coisas, porque há tempo para tudo debaixo do sol, terminando a corrida e o principal, guardando a fé, porque o que nos espera é muito maior do que nós podemos enxergar, é muito maior do que alimentos ou do que a gente possa achar que é bom. E para que a igreja possa se levantar agora, e a gente vai cantar uma música que pede essa renovação. Nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser transformados, ter uma renovação do nosso entendimento, para que a gente possa usufruir de todas essas coisas.